Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Vou cumprimentar todos na figura da nossa querida professora doutora Lília Linhares, que a gente teve o privilégio de ter como professora. Realmente foi nossa patrona, não poderia ser diferente, né? Eu acho que todo mundo já agradeceu, né, quem me precedeu, né, o quanto esse curso foi maravilhoso. Agradecer a doutora Adriana, que me convidou para vir fazer parte como aluna, e agradecer a Emerge, que abre para psicólogos, né? Porque a gente entende a escola de magistratura com as pessoas do direito, mas assim, eu sempre fui muito bem acolhida nessa casa e muito bem assessorada por todas as minhas colegas do direito, que me ajudavam bastante quando vinha aqueles termos bons de latim, né? Infelizmente caçaram o latim da nossa formação e faz uma falta enorme, né? E eu estou falando do latim porque eu vou justificar a escolha do meu tema. Na verdade, esse tema bonito, pomposo, enfrentamento sócio-jurídico das questões de educação escolar sobre gênero e sexualidade humana na infância e adolescência, nada mais é do que o estudo que eu fiz sobre ideologia de gênero. Porque eu acho que a gente precisa compreender melhor a nomeação desse fenômeno e o que é esse fenômeno. E mesmo eu, com 35 anos de estrada na área da psicologia, militando na área da sexologia, né, como membro do Fórum, inclusive, latino-americano, no cursos de parte clínica da FLACES, da Federação Latino-Americana de Sexualidade Humana, percebo que nós temos muita dificuldade ainda de compreender por que a gente tem que ser contra ou a favor. Então, eu acho que nós temos que ser contra uma questão e a favor de outra questão. Já vou dizer qual. Carla, você pode me passar esse copinho de água que eu peguei quando entrei, porque aqui estamos sem? Obrigada. Então, assim, o que me fez pensar? Primeiro, assim, a gente não tem como... A gente parte de alguma coisa. No caso, eu parti do que eu já estudava e trabalhava. Obviamente, aí eu acho que é o grande mérito desse curso, como a gente, além dos meus óculos tradicionais, que já carrego essa cangalha há bastante anos na cara, acrescentei mais um para ficar ainda mais pesado, né, que são os óculos de gênero. Mas ele nos permite ampliar a visão. É um peso carregar. Porque à medida que você conhece algo, você já não pode ficar inocente. É muito fácil falar que a gente não sabe cozinhar, né? O povo se mata na cozinha, a gente fica de frozô, eu não sei cozinhar, né? Então, quando você sabe, o conhecimento, ele te exige uma postura. E eu acho que a partir do momento que a gente entra nesse curso, que é de gênero, a gente consegue entender que é impossível alguma mulher não ser feminista e os homens de bem não serem também homens feministas. Eu não sei se eu vou conseguir falar do meu artigo todo, então eu vou ler para vocês o resumo, que é pequeno, para vocês entenderem sobre o que é o artigo. E aí dá vontade de vocês depois lerem na publicação da Emerge. O que eu fiquei a pensar? A educação sobre sexualidade e gênero, desde a infância e adolescência, se faz necessária como instrumento de enfrentamento aos crimes de gênero. Obrigado, senhor. Quais são os crimes de gênero que eu estou chamando? Violência doméstica, feminicídio, pedofilia e crimes motivados por homo e transfobia. Os estudos sobre gênero oferecem conceitos e esclarecimentos necessários para essa construção de convivência justa e igualitária. Lembrando que a justiça é a mãe de todas as virtudes. Sem ela, a gente não consegue se manter com essa classificação de humano, como a doutora Carla foi chamada pela doutora Adriana. Agora já virou uma qualidade. A gente está se desumanizando tanto que está complicado. Entretanto, essa ferramenta de construção de equidade de gênero, que é a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, e diz respeito e aceitação das diferenças na diversidade sexual, vem sendo ameaçada desde a criação da expressão ideologia de gênero, que veio infundir pânico moral
esse medo que nós estamos por conta dos empreendedores morais, que é um conceito de Becker, que fala que são as pessoas que criam, né, uma atmosfera moral agressiva e repressora e faz com que todo mundo tenha que viver sob uma égide de uma ditadura, né, de comportamento, onde a gente tem que ser cis-heteronormativo, onde a gente não pode mudar as leis do patriarcado, onde a mulher não tem direito a voz e vez. Eu ontem, pasmem vocês, Barra da Tijuca, século XXI, professora, atendendo um jovem de 22 anos, reclamando que a namorada foi comemorar o aniversário com as amigas e tinha umas amigas casadas. E que ele não entende porque que mulher casada sai sem o marido. E eu disse, mas então, meu amigo, vamos ter que encerrar a sessão agora, não é mesmo? Porque eu sou casada e estou sem o meu marido aqui agora. A senhora está trabalhando. Eu falei, está piorando? Porque quer dizer, então, que a mulher não tem direito a se divertir sem o marido. Não é? Pois é, assim, nós não vamos fazer bandalha. Né? Nós não vamos fazer bandalha por aí. Mas é importante essa questão da sororidade, da irmandade, né? Então, assim, é tão arraigado. E aí, o que eu fiquei pensando? Onde é que está faltando, né? E eu gosto sempre de falar nas minhas palestras uma imagem do rio com as crianças se afogando. Não é uma imagem bacana. Mas imagina nós, as pessoas que estão aqui, imaginam que são pessoas que têm interesse na justiça e na igualdade de oportunidades para as pessoas. Estamos nós na beira do rio, nós três aqui, ali olhando, aquele monte de criança afogando. O que nós vamos fazer, Bruna? Tentar ajudar. Tentar ajudar as crianças. Mas só que o negócio não para de cair criança no rio. E cai criança, e nós três aqui não damos conta, chamamos Matilde, chamamos de Vanessa, e não vamos dar conta de tirar as crianças, até que alguém brilhantemente, provavelmente doutora Helena, por que não vai na cabeceira ver quem está jogando as crianças? Só que na hora que eu vou para a cabeceira com a minha turminha aqui, as outras que estavam no rio se afogando vão morrer. Então nós estamos nesse momento de encruzilhada. A gente não pode sair na frente de batalha que a gente está, porque muita mulher está morrendo, muita criança está sendo ofendida sexualmente. Mas se a gente não for lá na fonte, na nascente do rio, isso não vai mudar nunca. Onde é a nascente do rio? Por favor, aonde? Na infância. E é lá que nós temos que trabalhar a construção, e eu digo co-construção, porque é a construção da sociedade e dos agentes socializatórios por natureza, que é a família e a escola. Então a gente tem que falar de gênero, não é para fazer, desculpe, Vênia, um bunda lelê. Não é isso. É ao contrário, é para criar uma sociedade mais justa. Então, assim, eu não preciso ter medo de falar de sexualidade e de gênero, porque isso é a fonte da vida. Eu só preciso saber como. É igual a fazer mediação. Eu tenho que saber como. É igual a fazer constelação familiar. É perigoso. Pode acontecer uma abreação, a gente não dá conta de lidar. Então, o que a gente... Igual fazer oitiva de criança, em sala de depoimento especial. Eu tenho que ter um treinamento para isso. Então, se a gente souber quais são os critérios que eu vou usar para que essa educação em sexualidade e gênero chegue na escola, nós vamos dar a medida do necessário. Por exemplo, criança pequena, ela se alimenta de quê? De leite, porque ela não tem dente para morder. Quando aparecem os dentinhos, a natureza está dizendo, já pode tirar o peito aqui, depois de um ano, vamos começar a dar uma comidinha mais sólida, não é? Então, para cada etapa de vida, eu tenho um alimento adequado. Depois que a gente fica muito velho também, os dentes vão embora, volta para a comida pastosa, é um problema, né? Enfim, nós vamos ter todos os períodos para comer de tudo, né? O que eu quero dizer é que ninguém vai ensinar a criança a transar. Só sou uma pessoa louca. Não é isso que eu estou advogando, não, viu, gente? Eu estou divulgando a gente trabalhar que meninos e meninas têm direito às mesmas coisas. Por exemplo, vocês já compraram, eu já estou na época dos netos, tenho 2. Aí eu chego lá na loja de brinquedo, espetáculo, eu fico feliz pra caramba, pois é o contrário. Queria comprar um presente pro meu neto. Menino, direto lá no azul, em todos os brinquedos, da porta de casa pra rua. Trem, carro, foguete, avião, tudo no movimento e pra fora. Nada de cuidar dentro. Aí eu quero saber quando eu chegar com a minha neta e menina, vamos lá, panelinha, rosinha, dentro de casa, porta de dentro. Isso é o que? Educação. E a gente não pensa, e eu digo sempre, amiga, eu quero brinquedo para criança. Não tem brinquedo de menino e menino. Aliás, os meninos precisam brincar de família, porque é só assim eles vão poder fazer o que nós mulheres esperando no futuro e que eles acabam sendo alijados, que é o prazer de criar.
criar os filhos, não é? Então, isso vai mudar como? Com educação. Eu preciso, então, ensinar que filho, inclusive, é projeto de dois. Podem ser dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, não importa. A justiça, ou a religião, para quem tem fé, ou a biologia, né, para quem é da ciência, preconiza normalmente dois para criar um. Porque dá muito trabalho, né? E nós temos que saber criar. Então, o trabalho é sobre isso. E eu fiquei pensando, será que já não tem uma provisão, uma ideia na lei? E aí, assim, quando você busca, você verifica que esse mal-entendido sobre o que vem ser gênero adentrou os órgãos responsáveis pela educação no nosso país, desrespeitando tantas decisões da LDB, que é a Lei das Diretrizes e Bases, dos PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, bem como a PNE, que a cada período de tempo acontece, que é o Plano Nacional de Educação. Só que, na hora que a gente vai buscar a Constituição Brasileira e o ECA estão na Casa da Justiça, a gente descobre que tem artigos que ajudariam a gente a trazer uma educação equilibrada, justa, adequada à idade, ao leite para as crianças pequenas, né? O que basicamente seria o seguinte: menina e menina são iguais. Meninos podem fazer tudo que meninas fazem. Vocês terem uma ideia? Ontem também, uma avó me questionava. O meu neto de 12 anos está doido para ver a Frozen 2. Mas ele está com medinho de acharem que ele é gay, porque é filme de menina. Eu digo, olha só, o Oscar vai vir em breve, né? Explica para ele que filme só tem duas divisões. Etária, porque a gente tem que proteger os olhos e os ouvidos das crianças, e categoria, documentário, aventura. Não tem esse negócio, filme de menina não existe, filme de menino também não existe. Eu, inclusive, adoro desenho animado, e sou adulta, porque tem hora que a gente tem que sair dessa realidade sinistra e fazer uma certa dissociação, que às vezes é bom, porque a realidade está muito bruta. Então, assim, mas você vê que dificuldade, doido para ver a Frozen e não pode ver no telão, tem que ver lá, esperar entrar lá no canal pequeno de casa, né? Bom, quando eu comecei a pensar meu tema, como filha lá do tal do latim, do professor de latim, eu fiquei pensando assim, de onde é que veio esse tal desse nome de ideologia de gênero? Né? Professora, quando cabe a meu tempo, a senhora me avisa. Aí eu paro. Vocês leem o artigo. E eu fiquei pensando o seguinte, vem de ideologia e de gênero. Então tem que entender isso. Então, assim, a primeira vez que alguém falou de ideologia foi em 1801, no livro Elementos de Ideologia, de um professor francês, Destutt de Tracy. E ele, com mais dois colegas, cujo nome é bem interessante, Cannabis, Degerando e Volney. Os três devem ter lá fumado deve ficado bem animado e descobriram o quê? A formação das ideias, eles chamaram de ideologia. É lógico, logia é estudo, e deu ideias. Claro, uma decisão lógica, vamos para a raiz das palavras, né? O que Auguste Comte fez em 1830 no livro Curso de Filosofia Positiva? Ele aproveitou essa ideia, que é o estudo das gêneros das ideias, mas ele começou a colocar alguma coisinha criticando, dizendo que ideologia também era um conjunto de ideias de uma época, uma opinião geral, opinião do povo. Já começa a desmerecer um pouco esse estudo, né? Para piorar, Durkheim, que é um sociólogo, na obra As Regras do Método Sociológico, 1895, ele diz: ideologia é todo conhecimento que não respeita critérios de objetividade. Estão percebendo onde eu estou querendo chegar, né? Que bom, ótimo. E que leva em consideração pré-noções inteiramente subjetivas, que ele chamou de noções vulgares. Para piorar a situação, esse século passado, o italiano Nicola Abagnano afirma em 61, no Dicionário de Filosofia: ideologia, doutrina mais ou menos destituída de validade objetiva. Então o negócio, parece que essa palavra, dependendo do viés que você pega dos filósofos ou dos sociólogos, ela tem uma visão pejorativa. Bom, gênero. Gênero a gente poderia falar de muita coisa. Só vou citar, começando aí com a Simone de Beauvoir, em 1949, o segundo sexo, que ela vivia lá com Sartre. Devia ser uma relação interessante, né, Bruna? Porque, inclusive, cada um vivia numa casa, né, professora? A senhora sabe disso, né? Viver na mesma casa é complicado. Porque aí você tem que arrumar a cama, desarrumar a cama, não, tem que botar o lixo fora, fazer a compra de mercado, guardar, fica só pra gente. Né? Essas coisas não mudou muito, não. Infelizmente. Mas tem uns aí que vão dizer, eu faço. Ótimo, continue. Você vai ter sempre sua mulher do seu lado. Se você não fizer, talvez perderá ela em breve. Porque ninguém aceita isso mais.
O que dizia Simone de Beauvoir? Gênero, né? Falando sobre gênero. Falando que, na verdade, o homem ou a masculinidade era a regra geral e a mulher ela chamou de a outra, né? Numa relação extremamente assimétrica. Por quê? Ela estava numa posição inferior. Ela critica as mulheres por se colocarem assim e os homens por não mudarem, né? E aí a gente tem os trabalhos da Margaret Mead no Inédito do Sexo, falando sobre papéis sociais, papéis de sexo que ela falava, que foi retomado nos anos 80. E aí a gente tem todas as ondas do feminismo, que a professora nos deu muito bem. Tem o Roberto Stoller, em 68, com um livro que não foi traduzido no Brasil, Sex and Gender, que ele fala que sexo é como anatomia genital e gênero, identidade sexual escolhida. Começa então a haver uma mudança da compreensão do que seja sexo e gênero, só que infelizmente essa diferenciação ainda continua confusa nas pessoas. Eu recebi de um ex-aluno um vídeo de uma pessoa que botou uma banquinha lá em Copacabana, na praia, com a plaquinha assim: só existem 2 gêneros. Me convença do contrário. Eu, se passasse lá, eu ia passar direto, porque eu não quero convencer ninguém de nada. Eu mal me convenço. Segundo, que se ele quer dizer gênero enquanto sexo, nem existe 2, existe 3. São 3 tipos de genitália. A masculina, um pênis e a bolsa escrotal, a feminina, né? A vulva, que é o conjunto arquitetônico super bonito, né? Não é só a vagina, a gente não tem só a vagina, que senão você vai esquecer o clitóris, que é importantíssimo, e a gente não vive um sem o outro, é um combo, não, então a vulva. Mas existe uma situação que existe genitália ambígua, que é traços de um e outro. Então, nem que eu queira dizer que só existe dois gêneros ou 2 sexos. Não, tem 3 formas de estar. E aí é um grande complicador. Qualquer dia a gente fala de intergênero. O que a gente faz com isso, né? Não devia fazer nada logo, tinha que esperar, né? Então, assim, começa a se entender que são coisas distintas. Nesse momento, em torno da década de 70, o que se usava pelas feministas era uma ideia, o conceito era mulher, não se falava em gênero. Quando se começou a falar em gênero, é que começou a confusão. Vou pular um pouquinho aqui das feministas, por causa do meu tempo, vou para a ideologia de gênero. Com essa mudança que aconteceu, especialmente numa dos encontros em Beijing, né? Que foi essa mudança, na 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher em Beijing, organizada pelas Nações Unidas em 95, a substituição do termo mulher pelo conceito de gênero atiçou fogo no povo inteiro. Essa foi a confusão, né? E aí, o que aconteceu? O povo resolveu reeditar, customizar Napoleão Bonaparte. Olha só, que fantástico. Napoleão Bonaparte, em 1812, usou pela primeira vez essa ideia pejorativa para desvalorizar um conjunto de ideias, né? Ele disse num Conselho do Estado que os intelectuais franceses da época, os ideólogos, né? Não era de gênero, ideólogo apenas, imputava a eles, as ideias que eles pregavam, como responsável por todas as mazelas pelas quais a França passava. E ele chamou esses ideólogos de tenebrosa metafísica. Descobriram isso. Quem foi? O cardeal Ratzinger. Descobriu que você pode usar a palavra ideologia para desmerecer um estudo. E aí, né, o Ratzinger, que era na época, trabalhava no Vaticano, ainda não era o Papa de 16, ele em 97, ele iniciou nos escritos dele uma influente contraofensiva discursiva contra o feminismo e contra esses avanços dos direitos sexuais e reprodutivos que começavam a aparecer no mundo de uma maneira muito grande, né? E por que ele se manifestou? Tem um item em homenagem à nossa querida professora, o item 27 da Plataforma de Ação de Beijing. O que fala? Em vários países, as diferenças entre as realizações e as atividades da mulher e do homem, ao invés de serem reconhecidas como consequência de funções socialmente estabelecidas para cada sexo, continuam sendo atribuídas às diferenças biológicas. É o que a Luciana colocou, que há uma naturalização, né, dessas diferenças, como se fosse natural mulher cozinhar e homem trabalhar fora. Quando trabalha dentro, trabalha mais ou igual, porque a gente nem tem descanso, não tem nem hora de almoço. Se bobear, come com prato em pé, né? Mas a diferença, nosso trabalho em casa é um trabalho reprodutivo e sem rendimento. O trabalho externo, ele é produtivo, produz um produto novo a cada dia e ele ganha. Então, ela não faz nada. Como assim? Vamos trocar?
ver se a coisa funciona. Fica, ó, proposta. Sexta-feira vocês ficam sem fazer nada em casa. Rapidamente vai aparecer o quanto vocês fazem. 5 minutos. Então é o seguinte, o Hatzkin trouxe isso, e no Brasil, como é que apareceu a ideologia de gênero? Apareceu na CELAM, Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, 2007, conhecido como Documento de Aparecida, porque foi na cidade. E o que a CELAM fala? Na seção 40, olha só. Entre os pressupostos que enfraquecem e menosprezam a vida familiar, encontramos a ideologia de gênero, segundo o qual cada um pode escolher a sua orientação sexual, sem levar em consideração as diferenças dadas pela natureza humana. Isso tem provocado modificações legais que ferem gravemente a dignidade do matrimônio, o respeito ao direito à vida e à identidade familiar. E aí eu fiquei pensando o seguinte, gente, realmente as pessoas não entenderam nada. E para piorar, vem um sujeito chamado Jorge Scala, que é um teólogo argentino, e diz que a ideologia de gênero, ela atenta contra os direitos humanos. Olha só, a gente lutar para a equidade, né, de oportunidades, igualdades, será que isso também não é lutar por direitos humanos? Onde é que está precisando matricular e desenhar? O que a gente está querendo apenas é não morrer mais. É terminar uma relação com certeza de que a gente vai ficar inteira fisicamente. E não vai levar um tiro, ser retalhada, ser agredida, ser queimada. Onde a gente sabe que criança e que uma mulher que trabalha pela mesma tarefa do homem possa ganhar um salário igual. A gente não está querendo nada de diferente, não. Só que, por conta dessa compreensão completamente equivocada, né, começou a se criar, inclusive, um movimento dentro das igrejas, do qual me entristece, porque eu sou uma pessoa que frequenta a igreja todo domingo. Eu fui católica há 40 anos, nos últimos 18 eu sou protestante. Hoje em dia eu sou apenas que sou discípula de Jesus. E se tem um sujeito que foi um homem extremamente feminista, era ele. Porque ele incluiu as mulheres. Inclusive, quando ele apareceu, ele escolheu logo para aparecer para Maria Madalena. E o povo resolve tirar, inclusive, o evangelho dela, considerado um evangelho apócrifo. De tão temeroso que é. Então, assim, não é de hoje essa dificuldade com as mulheres. Mas foi justamente dentro das igrejas, iniciando na Igreja Católica com Hatzkin, com Jorge Scala, com o Documento de Aparecida, depois encampado pelos evangélicos, inclusive com a construção da bancada evangélica no Senado e na Câmara, que os direitos da mulher ficaram extremamente comprometidos. Então, assim, na verdade, ninguém quer acabar com o casamento, ninguém quer acabar com os homens, ninguém quer acabar... o que a gente quer é que, por exemplo, as pessoas da diversidade sexual, a população LGBTI, possa viver em paz. O Brasil ainda é o campeão mundial de crimes contra a população transgênera. É um feito horroroso para a gente, né? Então, a ideia é, para a gente terminar, que eu já tenho 5 minutos... Vamos lá, Bruna me ajudou nessa parte. Obrigada, Bruna. O que a gente tem no ECA? Artigo 4. Preconiza que é dever da família, comunidade, sociedade em geral e poder político assegurar com absoluta prioridade não somente a efetivação de acesso, mas como a mesma se deve pautar igualmente pela dignidade, respeito e liberdade na convivência familiar e comunitária. Artigo 7. Preconiza a proteção à vida e à saúde, através de políticas públicas. Proteção à vida e à saúde. E o artigo 70 adverte que é dever de todos prevenir a ocorrência ou ameaça de violação de direito das crianças. Minha pergunta, ora, como garantir educação por excelência se o respeito às meninas e adolescentes, bem como aos adolescentes LGBTI, não está acontecendo na prática, uma vez que elas são maioria nos casos de crime de ofensa sexual? E esses adolescentes LGBTI, a maioria das vítimas de bullying nas instituições escolares. Fato que provoca grande evasão dessa população, especialmente os transexuais que vão para a rua e não tem outra maneira de sobreviver a não ser se prostituindo. Então a gente pode pegar isso. Outro artigo, 70, o inciso 1 e 2, né, recomenda que todas as esferas públicas e os órgãos de defesa da criança e do adolescente devem atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas. Pergunto, será que a educação sobre gênero e sexualidade humana na infância e adolescente não seria uma porta de entrada para promover ações previstas neste artigo?
Inciso 3, a mesma coisa, né? Olha só, formação continuada e capacitação dos profissionais de saúde e de educação e assistência social. Precisamos ter curso. A Vara da Infância, eu fui diretora de projetos lá durante a época da doutora Ivone, a gente tinha lá a escola de pais. A gente tem que formar os pais para educar de uma maneira mais adequada a meninos e meninas. Então aqui a gente poderia apoiar a qualificação em gênero e sexualidade humana para o pessoal que lidera crianças e adolescentes. Mas, de novo, qual é o curso? Quem vai dar? Essas cartilhas, será que precisa ser como algumas foram veiculadas? Algumas nem existiram, outras foram impressas, mas não entregues. Precisamos, sim, trabalhar de novo cada faixa etária, o que é possível dar. Em educação sexual, a gente sabe que a gente só fala para a criança aquilo que ela pergunta. E antes de responder, pergunta para a criança o que ela acha que é aquilo que ela está perguntando. Então, não é, gente, de novo, ensinar relação sexual e nem fazer apologia à vida LGBT. Acima de tudo, manter a possibilidade de acesso igual e condições de frequentar de meninos e meninas. Basicamente isso. Meu tempo acabou, professora? 5 minutos. Constituição. Aqui, Constituição, artigo 205. Essa proposta também encontra respaldo, já que preconiza que o direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, educação que vise pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação do trabalho. Pergunto eu, dentro dessa sugestão e pensando no futuro de mulheres gays, lésbicas, transexuais e intergênero, urge começar a educação para o gênero e sexualidade humana na pré-escola. Base do desenvolvimento de toda e qualquer pessoa, para tentar coibir notória disparidade salarial entre homens e mulheres, falta de opções de trabalho para a população LGBTI, que os empurra para sobreviver na rua. A gente é responsável por isso, sim, né? Artigo 206, que preconiza igualdade de condições de acesso e permanência na escola, liberdade para aprender, ensinar e pesquisar, o tempo acabou. Então, minha última pergunta para vocês. É sabido que em certas localidades não é valorizado o acesso de meninas à escola. O estudo da Unesco 2030 diz que vai faltar mulher no mundo, viu? Se a gente continuar matando mulheres e estragando a vida sexual futura de meninas com ofensa sexual. Então, nós temos que abrir o olho, tá? O que a gente tem que pensar? Esse projeto da Escola Sem Partido é um assinte. O nome é bonito. Eu quero uma escola sem partido político, uma escola laica, né? Mas não é isso que se propõe, não. É calar a boca dos professores, é vigiar os professores. Isso não é bacana, não é? Terminando, então... Voltando, então, o que a gente tem que responder se eu sou a favor da ideologia de gênero? Eu sou a favor dos estudos que as pessoas nomeiam como ideologia de gênero. Eu chamo de ciência do gênero. Esse estudo, todos nós temos que ser a favor. Sou radicalmente contra a nomeação ideologia de gênero. Por quê? Ideologia traz um caráter pejorativo ao esse estudo. Então, assim, se é a favor da ideologia de gênero, o senhor está querendo falar da ciência do gênero? Essa sou super a favor, o senhor deveria ser também. Porque, claro que o conteúdo é adequado, né? Posso ler minha conclusão? Conclusão. Meu artigo tentou mostrar o quanto a criação e a divulgação da noção... Uma noção, não é um conceito. Conceito é gênero e ideologia. Isso é uma noção. Autosser, vamos lá. O quanto a noção de ideologia de gênero foi perniciosa para o avanço dos estudos sobre gênero e diversidade sexual, tão necessários para a compreensão das desigualdades entre homens e mulheres e para a aceitação da diversidade sexual da população LGBTI. São as pesquisas sobre gênero que escancararam a brutal desigualdade no dia a dia de mulheres em relação aos homens, especificando desnível ainda maior quando se compara raça, classe social, escolaridade, identidade de gênero, orientação sexual e local de nascimento ou de moradia. São esses estudos que também esclarecem que essas desigualdades não são por fatores biológicos, mas sim por construções sociais, que atribuíram ao gênero feminino papéis subalternos e desvalorizados e impuseram a cis-heteronormatividade como regra para toda a população, assim como tentam desconstruir a naturalização da cultura, fenômeno ainda existente.
Essa estratificação social baseada no sexo não é natural, mas sim construída pela cultura e pelo momento sócio-histórico. Por isso, pode ser modificada pela educação sobre gênero e sexualidade. Para tal, será necessário empenho do Estado, dos órgãos ligados à educação e à justiça, bem como toda a sociedade, escolas, igrejas, associações e instituições. Esse artigo tenta mostrar que existe respaldo nas leis, dentro da educação e do ordenamento jurídico, para que essa proposta de educação sobre gênero e sexualidade aconteça na infância e adolescência, chegando até a universidade. É preciso que se compreenda que o discurso sobre igualdade de gênero e aceitação da diversidade sexual deva ser ético-político e não ideológico partidário, e que a educação sobre gênero e sexualidade na infância e adolescência, na escola e também nas famílias e sociedade em geral, deva ocorrer sempre pautada no melhor interesse da criança, de acordo com a sua faixa de idade e dentro do ordenamento jurídico brasileiro. É importante manter a ordem, mas é importante trazer o afeto também. Muito obrigada.